Na nossa análise de A Nova Democracia, a Rússia é sim um país imperialista, e eis o porquê. A Rússia, ela, desde meados do século XX, já foi categorizada por Lenin, na época que a Rússia era czarista, como um país imperialista. E essa formulação não era nem de Mao Tse-tung, mas sim do próprio Lenin, como eu acabei de esclarecer. O Lenin, ele estabelece, a título de esclarecimento, que o imperialismo, que é o capitalismo na sua fase monopolista, agonizante, parasitário e em decomposição, o imperialismo ele é composto de 4 fatores, sendo eles: o primeiro, a concentração da produção monopolista; em segundo lugar, o monopólio das fontes de matéria-prima necessários, essenciais para a indústria de base; em terceiro, o capital financeiro ou as oligarquias financeiras; e em quarto lugar, o monopólio que surge da necessidade da repartilha, da colonização de territórios e controle de territórios ao redor do globo. Bom, que a Rússia ela tem áreas de influência no Oriente Médio, no leste europeu, disso não restam dúvidas para ninguém, ninguém duvida disso. Pois isso já está cabalmente demonstrado nas experiências que a própria Rússia está submetida, direta ou indiretamente, como as ocupações militares na Chechênia, na própria Geórgia, e também a própria guerra na Ucrânia, que a gente está vendo e está acompanhando atualmente. E esse é um traço característico do imperialismo, a invasão de países. Porém, alguns argumentam que isso não pode ser tratado como uma prova de imperialismo russo, uma vez que países como a Índia, o Paquistão, também mantêm ocupações militares, produzem ocupações militares em territórios adjacentes. Bom, embora a Rússia ela também produza exportação de capitais de sua oligarquia financeira, alguns também afirmam que o Brasil, por exemplo, que tem empresas monopolistas de atuação internacional, tal como a Petrobras, se caracterizariam também como um país subimperialista ou como um país imperialista, tal como a Rússia. Alguns ainda argumentam que a Rússia ela tem um poderio financeiro e econômico tão enfraquecido e débil que ela não poderia, por exemplo, se equiparar a países como o imperialismo yankee, mesmo a Alemanha, enquanto um país imperialista em si. Bom, são todas formas, essas questões, são todas formas de tomar esse fenômeno do imperialismo russo enquanto um fenômeno fragmentado. Pois quando a gente olha a unidade de todos esses fatores, seja a questão do capital financeiro que a Rússia exporta, seja a questão da dominação colonial que ela impõe em certos países, das ocupações militares, mesmo tudo que eu já citei aqui, a gente pode perceber que sim, todos esses fatores, todos esses fenômenos conferem à Rússia o seu caráter, um status de uma superpotência imperialista. Uma vez que, inclusive, a gente não pode esquecer que a Rússia é o único país no mundo hoje que faz frente ao imperialismo yankee na questão bélica, porque é o único país que também é uma superpotência atômica, tal qual os Estados Unidos, e isso não pode ser ignorado. Ou seja, esses fatores, tomados em seu conjunto, eles sim categorizam a Rússia enquanto um país, uma superpotência atômica imperialista. O Lenin, já no século passado, e eu trouxe aqui algumas citações para a gente perceber isso de maneira mais clara, ele já afirmava o seguinte, que o Império Czarista está envolvido, por assim dizer, em uma rede particularmente densa de relações pré-capitalistas. Em outra citação ele diz o seguinte, em geral, o imperialismo militar feudal predomina na Rússia. Numa terceira citação, ele vai dizer o seguinte, na Rússia, o monopólio do poder militar, do imenso território ou de instalações especiais para desapossar os povos indígenas não russos na China e etc., em parte complementa e em parte substitui o monopólio do capital financeiro mais moderno. E aí vocês podem encontrar essas citações do Lenin nas obras completas, na edição Literatura Política, mas isso vocês também encontram na internet.